Hoje recebemos a visita com prazer e alegria do grande companheiro nosso, Alcântara. Seja bem-vindo, a casa é nossa. Quem não conhece, um grande divulgador, conhecedor da doutrina espírita, que é sempre bem-vindo em nossa casa. Obrigado. Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças. Estou vendo uma recém-nascida lá, ó, pequenininha. As demais crianças devem estar aqui na evangelização infantil. Agradecemos o convite que nos foi feito pela nossa irmã, a senhora Dirce, para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, antes de entrar no tema dessa noite, eu devo dizer o seguinte: quem estava escalado para fazer a palestra dessa noite era a senhora doutora Eurides Mambreu, PhD, MS, MD e outras coisas, lá da faculdade, aqui da Unesp. Então, quem veio sendo convidada para um jantar à la carte, ela não vindo, vai se contentar com marmitex, uma quentinha, como eles falam no Rio de Janeiro. Tomaram banho à toa, agora tá, por aqui fica mesmo, né? Bem, nós temos direito a 40 minutos, e antes de entrar no tema, que o tema dessa noite é esse aqui, é os 10 melhores livros espíritas publicados no século XX. Por quê? Porque as obras básicas do espiritismo ou da doutrina espírita não é do kardecismo, não existe kardecismo, são do século XIX. E não fomos nós que fizemos essa relação. Essa relação foi feita em 1999, a pesquisa pela editora Candeia de Catanduva. E aí no ano 2000, depois de pesquisarem pelo Brasil inteiro os 100 livros mais votados, os melhores do século XX, veio essa relação aí. Então agora são 20 horas e 3 minutos, às 20h43 nós temos que terminar. 20h43, 40 minutos. Se não der tempo de falar tudo, nós falaremos assim seja e vamos embora. Que o pessoal quer ir embora para casa, que hoje está frio. Então, esses livros aqui são livros para serem lidos e estudados. O livro mais importante da doutrina espírita, publicado no século XX, chama Nosso Lar, daquela relação que André Luiz mandou através da mão do Chico Xavier e de Valdo Vieira, que são 27 livros. Esse é o mais importante, Nosso Lar, porque até então não se tinha notícia do que acontecia depois do nosso desencarne. Pouquíssimas linhas lá no livro Voltei, do irmão Jacó, Frederico Figner. E esse livro de 1943, O Nosso Lar, ele trata sobre a questão da alimentação no plano espiritual. Como é que a gente vai se alimentar lá? Está escrito. Nosso lar fica na ionosfera, de 80 a 200 quilômetros lá para cima. Questão de alimentação. É descrito lá no capítulo 9. O bônus hora. O que significa o bônus hora? É a moeda que vale lá em cima. No capítulo 22, conta que a pessoa trabalhando 10 horas por dia, junta 10 bônus hora. Trabalhou 20 bônus hora. Não trabalhou nada, não resolve nada. Não acrescenta nada. Ela fica lá
vagando, vegetando. Então a pessoa que pensa que depois que chegar a hora que a dona Foice vier buscar, vai ter o descanso eterno, vai despencar do horse, para não falar cair do cavalo, porque tem serviço do lado de lá. Não fala uma coisa dessa, Alcântara? Falo, e é para lá que nós vamos trabalhar sempre. O Emmanuel escreveu atrás da beira da mão do Chico Xavier: só temos uma certeza, não é que um dia a gente vai desencarnar, é de que evoluiremos sempre. Em nosso lar, nós ficamos sabendo como é que a pessoa adquire uma casa. O André Luiz chegou lá, a senhora mãe dele estava mais lá para cima, ele não tinha onde morar. O que ele foi? Ele foi convidado para ir na casa do enfermeiro Lísias, onde tinha lugar para ele ficar lá com a senhora Laura, senão ele ia para um alojamento. Se nós não tivermos algum parente, conhecido, amigo que interceda, nós vamos para alojamento. E para adquirir uma casa pequena, CDHU, sala, quarto, cozinha e banheiro, são mais ou menos 13 anos trabalhando 8 horas por dia, folgando no domingo. 13 anos. Tem que juntar 30 mil bônus hora. Tem que trabalhar 30 mil horas. Escolas. Lá tem escola do lado de lá. Só que o aprendizado é mais rápido. Por processo que nós não aprendemos, não sabemos ainda aqui na Terra, aquilo que levaria 20 anos para aprender aqui na Terra, lá aprende em 2 anos. Ah, mas a gente já chega do lado de lá, vai ser encaminhado para estudo. Hospitais. É descrito hospitais lá na cidade de nosso lar. Lazer no além, muito pouco. Nesses 38 anos que nós estamos aqui em Rio Preto, lemos cerca de 500 livros espíritas. 500 livros espíritas, não espiritualistas. Só vimos 2 vezes citado lazer no além. Em nosso lar tem o Bosque das Águas e o Campo da Música. Música de Strauss, Vivaldi, Bach, Beethoven, Mozart, esse pessoal todo. Quem tiver acostumado em moda de viola, festa de peão, vai ficar por aqui mesmo. Não tem isso lá. Ô, Cano, não fala assim que você está me ofendendo. É só mudar de MDV, MPB, que é música popular brasileira, para MDV, moda de viola. Não tem do lado de lá. Tem aqui perto do umbral. Então, o Bosque das Águas, lá, o Bosque das Águas e o Campo da Música. Pouco lazer tem lá em cima. Locomoção. Quem está acostumado com automóvel, caminhonete 4x4, motocicleta 750, tem nada disso. Anda-se a pé assim, ó. Anda-se de ônibus, busão, com a marmitinha debaixo do sobaco, não paga nada, né? Passa o cartãozinho, tchum! E esse ônibus, ele se desloca a 6 metros de altura. Aqui o pé direito deve ter quanto? Quase 6, né? Uns 5 metros de altura aqui, Ralph. Tem? Então, mais 1 metro para cima. O aeróbus é um ônibus novo, ele se desloca a 6 metros de altura. A cada quilômetro ele desce, a pessoa apeia. Gostou do apeia? Então, e aí vai trabalhar. Nossa, mas é desse jeito, é desse jeito. E o terceiro tipo de locomoção lá, fora o a pé e o de ônibus, é volitando, não é vomitando, volitando, volita. O espírito, com a força do pensamento, ele se desloca. Alguns espíritos evoluídos, perto de outros, não faz isso. Os espíritos que eram lá, os ministros, Clarencio, não faziam isso perto do André Luiz, porque o André não conseguia fazer ainda. Então, a reencarnação a cada X anos, a gente não sabe quanto tempo, na pergunta 224A do Livro dos Espíritos, 224A, qual será o tempo entre uma reencarnação e a outra? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De algumas horas. A pessoa está desencarnando aqui, dali uma semana, um mês, ela está sendo fecundada e reencarna no mesmo ano. Alguns levam milhares de séculos. Outra coisa que a gente vê lá, não existe indústria e comércio. Não tem. Já li várias vezes, não tem citando. Indústria e comércio não tem. Tem o terceiro setor, que aqui na Terra a gente conhece pelo nome de prestação de serviço. É isso que a gente tem que fazer. Trabalhar em benefício do próximo, para angariar bônus hora, para se elevar. Então,
viagens. Tanto que eu queria ir lá em Rio Preto, ver como é que está a minha família. Toda pessoa que desencarna aqui na Terra, principalmente no Brasil, chega do lado de lá. Tanto que eu queria ir lá. Mães querem vir ajudar os filhos. Eu quero ir lá. O pessoal deve estar sofrendo muito. Não faça isso. Todos que fizeram quebraram a cara. Lá no livro Nosso Lar, no E a Vida Continua, não tem nenhum caso que eles falam assim: agora você já chegou aqui, já tomou um banho, pode voltar lá para a Terra. Vai lá ajudar os teus entes queridos. Não faça isso. Não existe espírito protetor, anjo da guarda, como diz os católicos, de parente, mãe, madrinha, pai. Não existe isso. Tem que ser uma pessoa que não seja da família, porque aí age com a razão e não com a emoção. Nosso Lar. Quem não leu esse livro mais importante da doutrina espírita não sabe o que está perdendo. Eu vou ler o dia que eu vou aposentar. Não faça isso. Não leu até agora, não vai ler. Chega a aposentadoria, a caixa te telefona naquela noite. Você morre. É desse jeito. A pessoa, quando pensa que vai fazer, já era. Segundo livro mais importante, Paulo Estevão. A história de Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. Depois Paulo. Estevão, antes de Gesiel. Estevão, o Gesiel era irmão da Abigail. Abigail era noiva de Saulo de Tarso e ela não sabia que o irmão da noiva era cristão. Esse livro, vou fazer o comentário lendo aqui o que J. Herculano Pires, o melhor tradutor das obras de Allan Kardec, o melhor tradutor, nascido em Avaré, estudou filosofia só para estudar o espiritismo. Vou ler o que J. Herculano Pires escreveu a respeito de Paulo Estevão. Paulo Estevão é uma obra que justificaria sozinha a existência e o apostolado mediúnico de Chico Xavier na atualidade. A frase é de J. Herculano Pires, que segundo Emmanuel disse ao Chico, J. Herculano Pires foi o melhor metro que mediu Kardec, o melhor tradutor. Ou seja, o melhor tradutor das obras básicas do Espiritismo. Paulo Estevão não é um romance, é uma biografia romanceada, mas não é livro para ser lido como romance, com interesse apenas pelos lances românticos do enredo. É livro para ser estudado. Nós, que somos semi-alfabetizados, já cansei de falar, vou desencarnar falando, que eu só tenho o 4º ano de ginasial terminado em 1960, em dezembro. Não estudei mais, não sei nada do 2º grau, nada. A minha formação escolar não me permite nem ser operador de caixa de supermercado. Mas não quer dizer que eu não seja autodidata. Estudo com dicionário lá, 5 dicionários da língua portuguesa, 3 da língua francesa e 1 da língua italiana. Todo dia, durante 15 anos. Para saber. Então nós estudamos o Paulo Estevão, 555 páginas. Está tudo marcadinho, dobradinho, marcadinho, dobradinho. Aprendi com o Rodrigues. Caneta vermelha, caneta azul e caneta verde. Está aí, ó. Ele é para ser estudado, para ser lido e meditado. Na bibliografia mediúnica mundial, talvez não exista nenhum livro de maior importância do que esse. Assinado J. Herculano Pires. Quando que o Chico recebeu? Ele demorou 8 meses para psicografar Paulo Estevão no porão da casa sede da Fazenda Modelo, lá em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, no ano de 41. Chico tinha 31 anos de idade. O único companheiro que ele tinha lá das 7 da noite às 11 era um sapo em cima de um monte de areia ali. A espiritualidade maior fez entre aspas, um acampamento em frente à casa sede e do lado daquele arvoredo lá, para que o Chico ficasse isolado lá para receber os 5 maiores romances da literatura espírita, que há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Então esse livro, Paulo Estevão, quem não leu, o Adelino da Silveira lá de Mirassol, falou que ele tem pena de quem não leu Paulo Estevão ainda. E eu falo que a pessoa que não leu não tinha merecimento. O Ralph ali falou para mim que o único que ele não leu ainda é o Espírito e o Tempo. Os outros eles já leram. Parabéns. Então, esses dois aqui, se a pessoa estiver achando que vai desencarnar agora antes do dia 12 de outubro,
pega os 2 livros, lê bastante, toma bastante café sem açúcar, não desencarne sem ler esses 2 livros. Aliás, não vai nem desencarnar, vai desembestar, quer deixar de ser besta. Parnaso de Além Túmulo. Esse aqui eu não sou muito chegado, Lúcio, porque é poesia. Eu gosto mais da prosa romanceada. Parnaso, o que significa Parnaso? É os poetas, ou a poesia coletivamente. Parnaso de Além Túmulo, são 56 autores espirituais, 50 brasileiros e 6 portugueses. E a edição que eu tenho lá em casa é aquela comemorativa aos 50 anos da publicação. Muito bonito. É de 1932, a minha edição é de 82. Já li várias vezes, tem comentário, muito bonito. Para quem gosta de poesia, e na época que ele veio a lume, acho tão bonito falar, veio a lume, né? É bacana isso. É que parece que eu comi quiabo hoje. Veio a lume, 2 da Academia Brasileira de Letras, que eu não me lembro o nome, também não importa, duvidaram que fosse de autoria espiritual. Isso daí é ele que fez, e o Chico Xavier que fez. Os outros falaram, impossível, um rapaz que só tem o 4º ano primário, como é que ele ia escrever desse jeito? O 4º livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. De Leon Denis. Leon Denis. Quando nós viemos de São Paulo para cá, em 1979, nós éramos mais analfabetos do que eu sou agora. E eu não sabia falar francês. André, eu também falava Torre Eiffel, Prêmio Nobel, música gospel. E aí eu falava Leon Denis. Aí aprendi, sabe o quê? Que quando a gente vai falar em francês, imagina que está esse frio aqui, em Rio Preto, imagina em Curitiba, deve estar 4 graus abaixo de 0 lá no Largo de São Francisco. E a pessoa fica lá, o homem, não passa manteiga de cacau, mulher não é tonta, passa batom de hora em hora, e ele fica com a boca rachada. Chega aqui no dia seguinte, alguém fala assim, trouxe um abacaxi daqui de Fronteira, você quer experimentar? Está bem docinho, está de meia vez, né? Aí corta, dá uma dentada naquele abacaxi, sangra tudo. A pessoa fica uma semana com a boca assim, ela fala, Leon Denis. É assim que fala em francês. Esse livro aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, achei muito difícil. Bom, fazer o quê? Tem que ler para aprender, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis, o seguidor, o continuador de Allan Kardec, que morava lá em Tours, bem no meio da França lá. Nós estudamos aqui esse livro, lemos, né? A segunda parte, ainda até que foi mais ou menos, dá para entender um pouco. Problema do destino, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis, provas experimentais, renovação da memória, crianças prodígio, que a gente está vendo bastante aí, e a hereditariedade. Objeções e críticas, provas históricas, justiça e responsabilidade, o problema do mal e a lei dos destinos. Esse é o 4º livro mais importante dessa relação aqui. Memórias de um Suicida, psicografado pela senhora Ivone do Amaral Pereira, em 1926. Ela contava 26 anos de idade, que ela reencarnou a última vez em 1900. Ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, escritor português famoso, suicidou com tiro no ouvido. E aí, ele escreveu esse livro, que ela levou na Federação Espírita Brasileira em 1926. Não, senhora, não ia publicar livro de mulher. Por enquanto, iam pensar em publicar livro do Chico Xavier. E ela guardou, Lúcio, 30 anos. Nesses 30 anos que ela morava em Rio das Flores, lá no Rio de Janeiro, morou uma época em Petrópolis, e a maior parte ela passou em Lavras, sul de Minas. Quando ela estava em Lavras, sul de Minas, Camilo Castelo Branco veio e fez umas correções. 30 anos depois, a Federação Espírita Brasileira concordou em publicar o livro, Memórias de um Suicida. Livro enorme, quantas coisas que tem ali, informações dizendo para a pessoa não suicidar. Como ele descreveu o Vale dos Suicidas, correu no meio espírita de 1956 para cá, que quando a pessoa desencarna, ela fica no Vale do Suicida lá 30, 40, 50, 60 anos, até
cumpriu o tempo que tinha aqui na Terra. Não é bem assim. Quem já estudou o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, vai ler lá o que acontece com os suicidas. Tem suicida que depois de uma semana ele vem dar mensagem. Por quê? Usando uma linguagem do direito, né? Houve atenuante. Mas então todo suicida tem atenuante. Vai ler o livro e vai discutir com Kardec lá em cima, não comigo. Eu sou analfabeto. Está escrito lá que gente que às vezes suicidou e dali um mês vem dar mensagem. Depende da condição. Então não é que todo suicida fica 70 anos lá no Vale do Suicida. E aí ele descreve que quem veio socorrê-lo era a Legião de Maria, com aqueles lanceiros, com aquelas lanças de 5 metros de comprimento, os lanceiros hindus da Legião de Maria. Conta o sofrimento que ele passou do lado de lá, memória de um suicida. Aqui do lado de cá, A Caminho da Luz. Esse nós já lemos acho que umas 5 ou 6 vezes, já estou quase decorando, de tanto ler. Por quê? Nós frequentávamos o Caminho da Luz, então tinha que ter ler o livro O Caminho da Luz. Conforme o nome do centro, lê e estuda, né? Emmanuel, através da mão do Chico Xavier, conta nos 4 primeiros capítulos a formação da Terra, tirado do livro A Gênese. Quem leu a Gênese pelo menos uma vez, tirando o companheiro que está em pé lá na soleira da porta, quem já leu a Gênese pelo menos uma vez, permaneça sentado. Ótimo. E eu fico embevecido. Cleusa, todo mundo já leu, agora falta estudar a Gênese, né? Pois é. Nos 4 primeiros capítulos, a respeito da formação da Terra, os primeiros seres. Por isso que quando perguntar para um espírita que estuda, quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu falo o ovo. Mas como? E sem a galinha? Vai ler a Gênese. Nós todos viemos do ovo, do embrião. Seu idiota, aliás, querido irmão. E ali a gente fica sabendo que a Terra era um caldo de cultura ali, que aí foi formando os primeiros seres vivos. No mineral, no vegetal e no animal, quando a pessoa não sabe alguma coisa, ela fala assim, eu acho. Não fala isso perto de mim. Eu acho. Acho só na formação dos 4 elementos que tem no mineral, no vegetal e em nós, nominal. Nós somos constituídos de 4 elementos principais. Eu acho, Ralph, azoto, carbono, hidrogênio e oxigênio. Acho. Só que de 50 anos para cá o azoto tem o nome de nitrogênio. Agora não dá mais para associar, fazer a mnemônica. Pois é. Depois ele vai contando, o Emmanuel, através da mão de Chico Xavier, como da formação dos continentes e aqueles seres monstruosos que existiam, até que viesse primeiro a primeira encarnação do homem aqui na Terra, há mais de 1 milhão de anos. E aí ele deixou de ser elemental. Elemental, o que significa isso? Zoófito, zoo, animal, fito, vegetal, capítulo 10 da Gênese. Os zoófitos habitam as árvores, a água, a terra, o vento, o fogo. São os elementais que fazem, traz chuva, ventania aqui em cima, destela as casas, amando dos lados de cima. Vai ler lá, a Gênesis capítulo 10. Depois, houve os exilados de Capela, os capelinos, 4 grandes povos que estavam num planeta do sistema de Capela, situado a 40 anos-luz no rumo do Polo Sul, 40 anos-luz. Estava para passar do 2º para o 3º estágio, e aí eles foram desterrados aqui na Terra. Os egípcios, que, no meu modo de ver, a única forma de construir aquelas pirâmides lá foi aglutinando areia, aquela história de escravo carregando toneladas de pedra e pondo em cima da outra, papo furado. Eles aglutinavam a areia e fizeram lá, deixaram tudo escrito em volta das pirâmides. Os bárbaros vindo lá de cima, godos, visigodos, lá de cima do norte da Europa, chegaram lá, destruíram tudo, arrancaram tudo. Ficaram só as medidas. Os egípcios, que não era povo guerreiro, quem era guerreiro lá foi o José do Egito, que foi vendido como escravo. Mal que nem o cão. Quando nós lemos o Chanceler de Ferro, Mário Henrique Simons e o Delfim Neto eram 2 freiras do Colégio Santo André perto dele.
deixou os egípcios literalmente na tanga, porque não existia fio dental, senão deixavam no fio dental. José de Egito, cancelei todas as orações que eu tinha feito para ele quando eu estudava em colégio marista lá em Curitiba. Então, os egípcios, depois tinha o povo da Índia, os hindus, a raça indo-europeia da qual nós viemos, e depois tinha o povo de Israel, que até hoje eles dizem que ele é o povo eleito, porque era o único daqueles lá que tinha Deus único lá no sistema de capela. Os outros eram politeístas. Vieram os 4 grandes povos para cá, desceram no planalto do Pamir, lá no Everest. Imagina, devia estar com uma roupa bem quentinha, né, André? Porque senão, imagina o frio. E de lá se espalharam. Quando desceram para cá, há 30, 40, 50 mil anos, a gente não sabe, já existia 2 povos aqui na Terra. Quem era? Venezuelano e paraguaio? Não era. Nordestino e gaúcho? Não era. Quem que já existia aqui na Terra? A raça, essa é uma. E a outra, isso. A raça negra e a raça amarela já estavam aqui. Aí, o Emmanuel descreve a transmigração dos povos. Parte interessante lá, dos romanos que foram reencarnar na Inglaterra, querendo mandar no mundo inteiro, pararam de reencarnar lá, estão na América do Norte. Aquela águia lá dos Estados Unidos é a mesma de Roma. Colocou botox no focinho lá no bico, trocou as penas, é a mesma águia. Quer mandar no mundo inteiro. Romano, inglês, Estados Unidos. Os fenícios, antigos fenícios, que tiveram no Rio de Janeiro há 1500 anos, 1000 anos antes do Pedrinho, Pedro Álvares Cabral. E ele deixou escrito lá, me dói porque eu sou vascaíno, eu tenho que falar que foi na Pedra da Gávea, quer dizer, no Ninho do Urubu, do Flamengo. Tem inscrições fenícias lá. Grandes navegadores começaram a reencarnar na Península Ibérica, para constituir a armada, invencível armada da Espanha, e os portugueses descobrindo. O pessoal lá da Grécia, os espartanos, guerreiros, qualquer coisa, vão guerrear com tal coisa, vão dominar lá, foram reencarnar onde? Na Rússia, na Alemanha, na Polônia, na Tchecoslováquia, reencarnando lá aqueles povos belicosos. E quem era de Atenas, que gostava de belas artes, poesia, pintura, escultura, tudo, foram reencarnar na França. Transmigração dos povos. Aí apareceu a descrição da Idade Média. A Idade Média não é quando a mulher começa a chegar nos 38, começa a aparecer pé de galinha, não é essa a Idade Média. A Idade Média durou 977 anos, foi um atraso para a humanidade, e aí vai descrevendo. Nessa época, não no mesmo ano, mas num período de 100 anos, reencarnaram 201 espíritos para ajudar a humanidade. Um desses reencarnou lá no norte da Itália, na cidade de Assis. Quem era? Muito bem, Francisco de Assis. Olha que mediunidade. E aí ele vai descrevendo, até chegar nos nossos dias, o papel de nós aqui, os latinos, nós descendentes de portugueses, de espanhóis, de italianos, estamos aqui no Brasil. Então o papel dos brasileiros reencarnando aqui, e o papel da América do Norte. A caminho da luz. Quantas informações. O Espírito e o Tempo, o Herculano Pires, ele escreveu cerca de 80 livros. Nós temos lá em casa os 8 melhores. Parapsicologia hoje e amanhã, curso dinâmico de Espiritismo, o grande desconhecido. Acho que encontrei aqui em Rio Preto as pessoas que leram esse livro, dá para contar na mão esquerda do Lula e sobra uns 3 dedos ainda. Na esquerda, que eu tenho certeza só eu que li estudar. Fora o pessoal daqui, que eu estou vendo que tem estudo aqui, ó, né? Palestra, tal, estudo. Então, tirando o pessoal do Sameador para o resto de Rio Preto, curso dinâmico de Espiritismo, vírgula, o grande desconhecido. Parapsicologia hoje e amanhã. Se nós, que não temos estudo nenhum, conseguimos entender, não estou internado lá no Bezerra de Menezes, os 8 melhores estão lá em casa comigo. Alcance, você me empresta seu livro? Não empresto de jeito nenhum. Porque se você não pegou ele emprestado, não comprou e não leu, não vai ser agora pegando o meu que você vai ler. Não empresto. Vou desencarnar, vai levar os livros junto no cemitério, no túmulo? Não. Já doei para o meu neto. Guarda direitinho, João Pedro.
quando eu reencarnar como teu neto, você me conta tudo que eu te contei, e eu quero esse livro guardado, daqui uns 100 anos. Tá bom, vovô, é isso aí. E esse Espírito e o Tempo, o que trata dele? É o livro do Herculano Pires. Nossa, cada coisa interessante. Lúcio, começa na pré-história, lá nos Homens das Cavernas. E ali durava o quê? Uma vida? 20 anos, 25 anos, até no século XIX aí, o máximo que a pessoa vivia era 29 anos. Então, naquela época, reencarnava, desencarnava assim. E o espírito saía do corpo do defunto ali e ficava do lado lá. Estou com frio. Daqui a pouco um casal ia deitar, não precisa imaginar a cena. Tchum! Reencarnava de novo. E reencarnava. Parecia bate-volta desses ônibus que vai para o Paraguai comprar muamba. Aqui, ó. O Espírito e o Tempo. Introdução antropológica ao Espiritismo. Ensaio de antropologia mediúnica. Segunda parte, fase pré-histórica, lá nos Homens da Caverna. Fase histórica, doutrina espírita e a prática mediúnica. O espírito é força, energia, a matéria é massa. O tempo é a sucessão das coisas, portanto o movimento, segundo a concepção espírita, é o fluxo das coisas no eterno através do espaço. Então Herculano Pires se formou filósofo só para estudar a doutrina espírita. Reencarnou em Avaré, em 1914, desencarnou em São Paulo, em 1979, aos 65 anos de idade, mesma idade de Allan Kardec. Aí, ó, ler e reler, estudar com atenção da página 207 a 254. Eu li e reli, estudei. Pesquisa científica da mediunidade, sessões experimentais, sessões doutrinárias, mediúnicas, de doutrinação, de desobsessão, de cura e de consulta. Capítulo 2, as leis da mediunidade, condições da ciência, o homem, a reencarnação, a volta ao humano, problema da educação, cultura e espírito, tudo isso no livro O Espírito e o Tempo. Não deixe de estudar. 10 livros, em 10 meses dá. Mas então tem algum aí que a gente pode deixar para outra encarnação? Pode, eu vou chegar lá. Há 2000 anos, a história do senador Públio Lentulus, senador do Império Romano. Por incrível que pareça, graças a um político do Império Romano, na época ele tinha 30 anos, e quando encontrou Jesus ele tinha 32, graças ao senador Públio Lentulus, nós temos a única prova oficial de que Jesus esteve na Terra. É uma carta, um retrato falado, que ele escreveu para o imperador Tibério César, e a carta, o Chico Xavier desdobrado com o Emmanuel, foi lá e se encontra em Roma, no Museu dos Lazaristas, de propriedade do Duque de Cesadini. Está lá essa carta, enroladinho lá. Foi o Emmanuel, que antes chamava Públio Lentulus, né? Públio Lentulus, casado com a Lívia e tendo como filhinha Flávia. Ano de 31, Roma. No ano de 32, ele foi para a Palestina. Chegou lá, era para ficar em Jerusalém, ou qualquer coisa vocês vão lá ler no livro, e ele foi parar em Cafarnaum, lá às margens do lago de Genezaré, ou lago Tiberíades, ou Mar da Galileia. Aonde que ele esteve lá? Na Palestina. Se alguém no final de semana resolver ir pescar aqui em Paulo de Faria, passar em Palestina e perguntar se o senador, eu dou com um gato morto na cara até fazer miar. Não foi aqui em Palestina, foi lá na Palestina, no Oriente Médio. Esse livro aqui é fantástico, que aí conta do encontro dele, o senador Públio Lentulus, com Jesus, por causa da doença da menininha. E Jesus falou para ele, por que me procura, senador? Todo esse império romano, tudo isso vai caindo, vai ficar pedra sobre pedra. Você está no minuto que poderá decidir a sua vida. Depende de você mudar agora ou daqui a alguns séculos. E ele não mudou na hora. Ele foi mudar depois de 1500 anos. Aí quando reencarnou como Padre Manuel da Nóbrega, aí foi mudando. 1500 anos, podia ter mudado na hora. Então, a continuação do livro há 2000 anos, que se passa lá na Palestina, e por culpa do pobre Públio Lentulus, o filhinho dele foi raptado, ele acusou a mulher dele. Ficou 10 anos na mesma casa com a Lívia sem conversar. Não tinha, como é que chama essa modernidade?
Tablete, né? Não tinha internet, tablete de chocolate. Tablet, não tinha isso. Ficaram 10 anos sem se conversar, por culpa dele. Então, quem não leu esse romance, depois pega o outro que é 50 anos depois, que é a continuidade, que o senador da República, você sabe com quem que está falando? Reencarnou escravo e cego. É da lei. Evolução em Dois Mundos. Consta que esse livro aqui é o mais difícil da doutrina espírita. Diz o Rodrigues que o mais difícil é mecanismo da mediunidade. E o terceiro é forças sexuais da alma. Esse aqui, no meu modo de entender, a pessoa para estudar esse livro Evolução em Dois Mundos, ela tem que ser, além de espírita, estudar bastante, há mais de 20, 30 anos, tem que ser médico ou médica. Se for só médico ou médica, e se for só espírito, não vai entender. Porque para ler esse livro aqui, não basta um dicionário, tem que ter elucidário ou glossário de Evolução em Dois Mundos. É um dicionário próprio para ler esse livro aqui. Li, Lúcio, consegui entender metade do primeiro capítulo. Tem 20. Tem a segunda parte também. Dificílimo. Aí, quando eu achei que eu estava ficando meio lelé da cuca, eu falei, não tem lugar lá no Bezerra de Menezes, a Joanita não vai me segurar lá, nem o Graço. Aí eu parei. Então, só existem 3 livros espírito difícil: Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade e Forças Sexuais da Alma. Os outros, qualquer pessoa que tem o 4º ano primário consegue ler. Estude! Finalmente, Missionário da Luz, o livro número 10. Alguns livros espíritas têm um capítulo inteiro para passar uma informação. Outros livros, em 3 ou 4 páginas, passa 1 ou 2 informações. Missionário da Luz, em cada página, tem 1, 2 ou 3 informações. Completo. Tem dezenas e dezenas de informações no Missionário da Luz. Começando lá nos primeiros 5 capítulos, né? Sobre a mediunidade, quem frequenta a mesa mediúnica, como é que ela deve passar o dia, refeição sóbria, não vai almoçar que nem um camarada descarregador de sacaria em caminhão, jantar, encher o bucho, tacar bastante molho e tomar uns birinite e vir para a mesa mediúnica. O André Luiz viu no estômago de uma senhora, aquilo parecia um alambique, aquelas pastas ali. Ela não ia conseguir dar passividade e receber. Aí, mais adiante, sobre o vampirismo, espíritos que estão acostumados a comer carne mal passada. Em março, agora fez 30 anos que eu não como carne. Nunca mais, nem passei perto. Andei lendo, pode falar o nome do Ramatiz aqui? Então, Ramatiz, né? Naquela época, tinha um grupo que fazia a campanha Alto de Souza, do Torésio, o Valtinho, o Parreira, e eles leram todos os livros, eu não li. Mas aí, um deles falou assim para mim, pega aquele livro lá do Ramatiz, e aí lê da página 15 até na página 78, a respeito de alimentação. Acabei de ler, na mesma hora larguei de comer carne, não passo nem na porta de açougue. Alcântara, não fala uma coisa dessa, meu marido e eu compramos uma casa de carne, aqui no Jardim Atlântico, ninguém vai largar de comer carne só porque eu estou falando isso, mas é minha obrigação falar. Vampirismo, aqueles espíritos que estão acostumados a comer carne, vai numa churrascaria, eu estou lá longe comendo minha pizza de 4 queijos, vem aquilo pingando, aquele sangue, Ralph, aí na hora que corre, dá para escutar até o mugido da vaca e do boi. Adiante aqui no Missionário da Luz, problema da alimentação, ele nos compara, pega um texto lá de Humberto de Campos, que nós não estamos muito longe dos tamoios e dos caiapós do norte do estado do Rio de Janeiro, que matava o inimigo, assava e comia. Credo, Alcântara, fala uma coisa, falo! Lá adiante, na página 175, tem direito a 2 minutos ainda. Na página 175, Manassés, um engenheiro que estava moldando o corpo de uma moça, que ela tem aquele corpo quando tivesse 18 anos, ela olhou e falou assim, eu prefiro um pouco mais de fealdade. Ela tinha direito a escolher o corpo, um caso raro, porque ela disse que perdeu 3 encarnações por causa da plástica, da beleza física. Não quer dizer que toda mulher bonita vai para o inferno.
e as feias vão para o céu. Não é nada disso. Lê o livro lá para saber o porquê que ela não quis aquele corpo perfeito. Mais adiante, nós vimos lá a reencarnação do Segismundo. Morava no norte de Portugal, divisa com a Espanha, era dono de uma propriedade, chegou, terminou o tempo. E agora, fala assim, seja? Não, só vou falar para o Lúcio, que ele que me deu autorização. Aí tinha um casal lá, dono da propriedade, chegou lá um capataz, houve o triângulo amoroso concedido pela mulher, e além de estar traindo o marido, resolveram tirar a... Não, vida a gente só tem uma. Tirar a existência, o corpo físico. Aprendi com o Estevão Camolese, lá de Campo Grande. Vida a gente só tem uma, nós temos em reencarnações. Mataram o corpo do coitado do Segismundo, sepultaram, naquela época não tinha linha direta, o da Atena nem tinha nascido. Marcelo Rezende, foca em mim! Também não estava aqui. Então ficou por isso mesmo. Chegou do lado de lá, eles iam ter que devolver o corpo físico. Se gostava tanto como amante, vai reencarnar como marido e mulher. Nas duas primeiras vezes que o Segismundo estava preparando para reencarnar, na hora de fazer o check-in, ele voltou. 23 páginas. Depois tem 56 páginas descrevendo na noite da concepção. Quando o filho vai ser gerado, não fica espíritos elevados ali em cima. Vamos lá com isso aí, não temos tempo para perder. Eles não fazem isso, não. Eles se afastam, vão lá para fora, dali umas 2h30, quando o espermatozoide estiver subindo, eles foram lá e escolheram um daqueles lá para que o espírito do Segismundo fosse entrar lá e fecundar o óvulo. É uma descrição completa. Finalmente, cadê o Poloto? Poloto, eu tenho que contar para eles. Eles falam assim, você não falou daquilo lá. Na página 332, termina 333, cada pessoa que vai ao centro espírita, seja católico, protestante, budista, não tem religião nenhum, ateu, tem direito a tomar 10 passes de graça. 10. Depois, não vai perguntar ali na entrada, André, quanto que está o passe hoje? Evandro, você sabe como é que é tal? Nada disso. Se não estiver estudando a doutrina, trabalhando em benefício do próximo, fazendo enxovalzinho para criança, dando banho doente, visitando pessoa no hospital, enfim, ocupando o tempo em benefício do próximo, depois do 10 passos de graça, não vai receber nada, neca de pitibiriba. Mas aí eu vou baixar no outro centro. Não adianta, eles têm um GPS lá em cima, e vai traduzir, você não vai receber nada. Tem 92 centros espíritas aqui, você não vai receber. Não fala uma coisa dessa. Então eu vou na igreja dos crentes. Vai, mas aqui você não recebe passe. E eu falo isso na primeira vez, metade não toma passe. Dali uma semana todo mundo está tomando de novo. Lá no Francisco de Assis, todo centro é desse jeito. A pessoa não acredita. Aí ela senta lá, uns entram com o pé direito ainda, e com o olho aberto para escolher um médium ou a médium. Não resolver nada. Está aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Tenham uma boa noite.